Estamos começando agora uma seleção de mensagens que vão esclarecer os cristãos em meio ao seu posicionamento quanto a essa pandemia que está assolando o mundo. E essas sequências de mensagens que nós vamos iniciar hoje é para esclarecer quanto à nossa postura espiritual e a nossa forma de se relacionar também com as demais pessoas. A temática de hoje que eu trago é: qual a diferença entre o crente e o descrente nessa pandemia? O que de diferente tem entre essas duas classes de pessoas? Bom, dos textos, ele descreve claramente essa perspectiva. Primeiro está em Mateus capítulo 13, versículo 29 e 30, que diz o seguinte, na parábola do joio. Ele diz assim: e ele respondeu, quando eles queriam tirar o joio do meio do trigo, respondeu, não, porque ao tirar o joio, você poderia arrancar com ele o trigo. Deixe com que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, arranquem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no celeiro ou no meu celeiro. A gente percebe claramente que a distinção social ou alguma outra, ela não está na vivência, mas ela está no último dia, no dia onde eles vão ser separados. Outro texto também está em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, ele diz o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa com grande ímpeto, e ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as suas palavras e não a pratica é comparado como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. A diferença ou a semelhança que há entre esses dois grupos de pessoas aqui é que no versículo 25 e no versículo 27 claramente descreve as mesmas coisas que os dois grupos de pessoas iriam passar. A diferença está exatamente no final, exatamente no final das coisas. Porque o que está em jogo não é um vento físico, o que está em jogo não é uma chuva física. Afinal de contas, o texto ele diz: aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Então, a ideia do texto é alocar o nosso pensamento para aquilo que é futuro, para aquilo que é eterno. O alicerçado no Cristo não vai cair. Mas o interessante é que a diferença que há aqui é em uma esperança. É exatamente nessa esperança que muitas pessoas elas não têm olhado. Elas só têm olhado para as benesses naturais, que é um erro como cristãos. Uma vez, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não nos consideramos muito, pelo contrário. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, que nós devemos aprender com o nosso mestre pela humildade. E a humildade não é ser melhor do que ninguém. A humildade é nos colocar na nossa posição de que somos. Somos quem diante de um Deus tão maravilhoso? Você pode falar, somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. Não, somos resultado da sua graça, favor imerecido. Somos resultado do amor de Deus que estendeu, mesmo nós sendo duros, pecadores. Afinal de contas, o texto deixa muito claro nisso. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Todos, não há nenhum sequer. Então, diante de Deus, somos todos iguais. Nós não somos melhores do que ninguém. Os cristãos ou os crentes não são melhores do que os descrentes. O que diferencia eles em tudo isso que está acontecendo
é a esperança. Afinal de contas, 1 João capítulo 2, versículo 25, o texto ele deixa muito claro, esta é a promessa que ele nos fez. Uma promessa. Todas as outras promessas, como muitos as dizem, são mais de 8.000 promessas da construção mosaica. Mas a nossa promessa é eterna. Nós não temos promessa de uma terra física, como Israel tem descrito lá no Antigo Testamento. O nosso é espiritual, a nossa terra, ela é espiritual. E eu digo mais, quando um cristão, quando um crente, ele diz, não, eu vou fazer tal coisa porque Deus é comigo, ele se encaixa plenamente naquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 4, versículo 7, quando ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Afinal de contas, o que Deus deveria fazer por mim e por você, ele já fez. Foi enviar o seu Filho na cruz do Calvário. Então não se encha de pompas. Você cristão, você precisa entender claramente que diante de Deus, diante do Senhor, nós somos frutos da graça. Nós não merecemos. Afinal de contas, merecemos sim algo. Merecemos o inferno por todos os nossos pecados. Merecemos ser fulminados pela mão pesada de Deus. Mas por sua graça, mas por seu favor, Ele não fez isso. E Ele não faz isso por nós, porque nós nos achegamos a Ele através de Cristo Jesus. Nós não somos melhores do que os outros. Então essa pandemia, ela serve para nos aproximar ainda mais de Deus. E não ensoberbecer à vista de outros que sou melhor. Isso é orgulho. E o orgulho precede a queda. O que nós precisamos entender é que nós temos um débito imenso diante de Deus. Nós somos devedores de um Deus tão maravilhoso e tão grandioso. Então, passe esse momento com a cabeça erguida e louvando a Deus. Não reclame de nada, e sim agradeça, porque Deus é bom. E não esqueça de compartilhar esses pequenos vídeos, porque eles vão ajudar muitos a entenderem a verdadeira expressão que nós temos como cristãos. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite.